através dos louvores e falar para o Senhor o que você veio buscar aqui nesta noite. Se é o refrigério do Senhor, se é a força dEle, se é a paz, se é a calmaria dEle no teu coração nesta noite, nos seus pensamentos, porque o Espírito Santo de Deus já está aqui. E basta eu e você abrirmos o nosso coração para Ele fazer a obra da forma que Ele quer e como Ele quer. Às vezes nós questionamos algo que nós passamos, mas o trabalhar é de Deus. E quando Ele começa a trabalhar no vaso, Ele começa a tirar coisas que muitas vezes nós não lembramos, mas são coisas que estão arraigado. Talvez é uma falta de perdão, talvez é a liberação de algo que você tem guardado no íntimo do teu coração. Mas fala para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui diferente. Tira tudo em mim que não provém do Senhor, porque quero ser vaso de honra, quero ser instrumento nas tuas mãos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, eis aqui, Senhor, a tua igreja na tua presença. O Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar. O Senhor conhece, Pai, cada um de nós, mesmo antes, ó Pai, do Senhor nos formar. O Senhor já nos conhecia. E muitos de nós não conhecemos a capacidade que nós temos, nós não conhecemos as nossas reações, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o profundo e o escondido. Que nesta noite o teu Espírito Santo venha visitar cada um aqui nesta noite, tirando, Senhor, sentimentos, tirando a mágoa, tirando, Senhor, a tristeza da alma nesta noite. Mas que através da tua palavra que vai ser ministrada nesta noite, esta palavra venha como um remédio para curar as feridas da alma, que venha trazer a paz, venha trazer o refrigério sobre cada um aqui nesta noite, sobre cada um que está nos escutando nesta noite, porque nós sabemos que aonde tem dois ou mais, o Senhor se faz presente, e nós já podemos sentir a tua presença. Então faça o teu querer, Senhor, na minha e na vida de cada um aqui nesta noite. E nós apresentamos o teu servo. Papai querido, continua fortalecendo, continua derramando do teu refrigério, da tua paz sobre a vida do teu pequeno nesta noite. Fortaleça, ó Pai, com a alegria do Senhor nesta noite. E continua usando Ele poderosamente, Senhor, para falar com a tua amada igreja. Nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pegue as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias em Gênesis capítulo 6. Gênesis 6. Primeiro livro. Amém? Como se foram multiplicados homens na terra, eles nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor.
Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Podeis assentar, irmãos. É muito gratificante quando você começa a entender de verdade o caminhar com Deus, a confiar, a entregar a sua vida, a entregar os seus caminhos, entregar a sua vontade. Isso é um sacrifício. É ou não é? É você fazer de verdade a vontade de Deus, mesmo às vezes você não querendo fazer, ou mesmo às vezes você achando que não deve fazer, mas quando você faz, você tem fé, significa que você está ouvindo a palavra, está sendo direcionado. Veja a história de Noé, era o último adorador de Deus. Deus ficou triste de ver como o homem estava vivendo, como as gerações estavam vivendo naquela época. E aí ele resolve acabar com tudo, resolve destruir tudo. Mas aí ele olha em determinado lugar e ele vê alguém que continuava adorando ele de verdade, fazendo a diferença. No meio de todo aquele povo existia um adorador, que já estava casada com as filhas dos homens, mas continuava adorando a Deus. Chamou a atenção do Senhor. Porque quando você está num lugar pecaminoso, numa situação de muita dificuldade, você continua firmado com os pés na palavra de Deus, você faz a diferença naquele lugar. Você é importante para Deus, nós somos importantes para Deus. É por isso que Ele coloca em nossas mãos essa obra maravilhosa. E coloca, e dá apoio, e dá sustentabilidade, e dá coragem, e dá determinação, e tudo isso que você vê Ele dando para todos esses grandes homens, porque agora também somos nós fazendo parte desse povo de Deus hoje. Olha para toda a nossa cidade, olha para o nosso país, olha para as nações. Você vai ver alguma diferença desse tempo de hoje para aquele tempo que o Senhor olhou e queria destruir tudo? Mas hoje Jesus morreu por cada um de nós. Então existem lugares, existem partes, existem determinadas situações que existem pessoas que estão ali para ser resgatadas, para serem colocadas na arca do Senhor. E o que depende, o que precisa para que isso aconteça? Pregar a palavra, não desistir, continuar firme, acreditando de verdade, porque a salvação é para cada um, é independente, depende de você, de mim, de cada um de nós, de continuar acreditando, de continuar caminhando. Quanto maior é a dificuldade, quanto maior é a situação, e você continua firme na palavra de Deus, mais Ele se agrada. E o que acontece quando Deus se agrada de você? Ele te ajuda a continuar crescendo, a continuar desenvolvendo, a continuar acreditando de verdade na palavra do Senhor. Chega no momento que você vai ouvir a voz dEle falando direto no seu coração, e tirando todas as dúvidas que você tem, porque vocês vão ter dúvidas. Será que esse Deus existe mesmo? Será que aquele momento que eu chorei, que eu me emocionei, será que não foi só uma emoção do meu coração? Será que Deus falou comigo? Porque é assim, se você parar de alimentar, você afasta de Deus, e você afasta da palavra, e você afasta da voz dEle. Agora veja só, por que Deus coloca a história desses grandes homens? Para que a gente pegue essa história e coloque em nós também. O nosso mundo não está igual ao que está acontecendo aqui. Uma geração pecaminosa, ninguém está nem aí com ninguém, as pessoas só pensam em beber, usar droga, e tudo isso que você vê, passar as pessoas para trás, roubar. A nossa nação está um desastre. Sodoma e Gomorra é ficha pelo que está acontecendo hoje em dia, mas a palavra continua no meio de nós, a palavra continua dentro de nós. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Mas é preciso de quê? Continuar
pregando, ouvindo, alimentando da palavra de Deus. Você acha que Noé, quando começa a construir, fazer a obra, aquilo que Noé estava fazendo é o que nós estamos fazendo, a obra de Deus, de uma outra maneira, mas é a obra. Fazer a obra é você pegar aquilo que Deus designa para você fazer, e vai ter tempestades, dificuldades, vai ter todas as dificuldades que você imaginar, porque você acha que Noé foi só construindo a arca e ficou pronto e pronto? Não, existia toda uma população, todo um povo, toda uma nação que não estava nem aí para Deus. E como que vocês acham que quando Noé precisava de alimentar, ele tinha que comprar algo para levar para a sua família? Não tinha. Onde que ele comprava? Era lá onde estava o povo do mundo. Mas ele indo lá e comprando e trazendo para a família dele, ele se contaminava com o povo? Não, ele continuava íntegro. A palavra de Deus fala, Noé achou graça aos olhos de Deus. É isso que a gente tanto busca todos os dias da nossa vida, a graça de Deus em nós. Saber que esse é o verdadeiro valor. Porque quando você tem isso, Deus te guia, te sustenta, te protege, abençoa, fortalece, ilumina quando você for caminhar, para você não tropeçar na escuridão. É isso que Deus faz na nossa vida. Noé continuava acreditando, construindo aquela arca na maior dificuldade, no começo sozinho, depois a sua família foi ajudando, mas quando Deus designa para ele fazer, ele começou sozinho aquilo. E quando você começa a fazer algo de Deus, para Deus, mais cedo ou mais tarde, pessoas vão envolver, porque elas vão ver o verdadeiro sentido. Nós estamos aqui fazendo de verdade a obra de Deus. Muitas outras igrejas também fazem. Muitas e muitas igrejas são usadas por Deus, porque é de Deus. E quando como que a gente sabe se você está ou não no caminho? Acreditando, tendo fé no coração. É no meio da dificuldade, daquele escorregão que você levanta de novo e fala, pera um pouquinho, esse não é o caminho é o caminho da palavra de Deus. É ali que sustenta. Existia toda uma nação contra Noé. Não estou dizendo contra de amarrá-lo e prendê-lo, mas toda uma nação contra aquela ideia que Deus tinha implantado no coração de Noé. Ser íntegro, andar certinho nas coisas do Senhor, obedecendo a palavra. Obedecer a palavra era ele construir aquela arca todo dia um pouco. Na dificuldade do sol a sol, na dificuldade talvez do alimento, mas ele estava fazendo todas. E outra, ele fazia a arca, cuidava da família deles ao mesmo tempo. Colocava Deus em primeiro lugar. Está falando, continua colocando eu em primeiro lugar, continua trabalhando, continua buscando, porque eu vou sustentar, e eu sustento vocês. Deus tem ou não tem nos sustentado? Tem faltado alimento na casa de vocês? Tem faltado alguma coisa na casa de vocês? Porque a palavra de Deus, ela fala que nunca vai haver um justo mendigando o pão. Eu creio nessa palavra, por isso que eu estou aqui. Eu creio nessa palavra, por isso que eu estou aqui também ajudando a construir essa obra de Deus, assim como Noé. No meio de uma nação que não quer nem saber de nada da palavra, mas o Senhor fala, continua pregando, porque tem pessoas que vão ouvir e vão buscar esse alimento também. Tem pessoas que vão lutar e relutar, mas mais cedo ou mais tarde essa palavra vai fazer diferença neles. Porque todos os dias vai haver pessoas falando, para com isso, deixa disso, não para de falar de Deus, para de ouvir falar de Deus. Não era assim na vida de Noé, mas chegou num ponto que quando a arca ficou pronta, você já imaginou quando a arca estava pronta que veio a zombaria aí, terminou a arca, gastou mais de 90 anos da sua vida com a sua família, e cadê a chuva? Não é assim? Mas ele fez a obra de Deus, ele fez a diferença naquela terra, ele fez a diferença no meio de toda uma nação, e se ele fez, nós também podemos fazer.
Porque estamos falando de nós, daquilo que Deus designou para cada um de nós. Não é assim? Anda nesse caminho, eu vou andar com vocês. Não é isso que nós temos que fazer? 1 Reis 18. Vamos navegar na palavra do Senhor. 1 Reis 18. 1 Reis 18. Capítulo 18, versículo 20. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-os. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e divide-o em pedaços, e ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Uma pessoa que acreditava de verdade em Deus contra um reino, contra Acabe e Jezebel, contra as 10 tribos do norte, porque o povo já não acreditava mais em Deus. Porque para o povo acreditar em Deus é preciso do povo ver a diferença em nós. Mas o mundo está tão cego, está tão pecaminoso, que eles não estão conseguindo enxergar isso, nem nas próprias igrejas. O que está acontecendo de errado então? É preciso gritar, é preciso falar com Deus mais forte, para que Deus opere poderosamente, e faça o que ele fez na vida de Elias? Porque a vida não foi fácil para Elias. Teve um momento que ele teve que fugir. Ele entregou uma palavra para Acabe: não vai chover durante 3 anos e meio. Pronto. Naquele momento ninguém acreditou nele. É mais um doido falando de Deus. Não é assim que as palavras que o povo do mundo acha. Mas quando a palavra começa a ter poder, aí a coisa pega. Porque aí o povo vai começar a olhar e vai começar a ver: Deus está num negócio. Deus está no meio desse povo. E você sabe o que acontece quando o povo vê Deus no meio de nós? O povo quer entrar para também receber daquilo que é Deus. Mas é preciso que façamos a diferença no meio desse mundo pecaminoso. Aquilo que Elias fez. Elias não foi na casa de qualquer um. Ele foi no reino de Acabe e Jezebel. Um povo que era para estar adorando a Deus, que fazia parte das 12 tribos, eram as 10 tribos que tinham sido divididas do norte. Mas já estava tudo perdido. Mas Deus não desistia deles. E usa um profeta que tinha fé, que acreditava, que no meio de toda aquela dificuldade, sabia que se levasse aquela palavra lá, poderia ser morto. Mas ele levou a palavra de Deus. Porque se você começar a pregar de verdade, o mundo vai tacar pedra em você com tanta força que você não tem noção. Jesus Cristo falou: o mundo me perseguiu, vai perseguir vocês, mas eu venci, vocês também são vencedores. Tem que continuar acreditando na palavra, Deus em primeiro lugar. Elias sai daquele momento que entrega a palavra, e quando começa para a chuva, um ano e meio, e aí Acabe e Jezebel faz, sabe o quê? Manda caçar Elias em todos os lugares dentro das 10 tribos do reino do norte, para matá-lo. E Deus protegendo ele em determinadas situações, colocando ele com viúvas que não tinha nada de comer em casa, para que ele pudesse alimentar do pouco delas multiplicado por Deus na vida deles. E é assim que Deus faz. Que no meio de toda dificuldade é que acontecem milagres.
É no deserto é que acontece milagres, é na dificuldade é que acontece milagre, porque aí Deus vai olhar e saber se vocês estão com fé ou não, se vão continuar caminhando ou não, se vão continuar adorando ou não. Não é assim na vida nossa? Você tem fé, está passando por dificuldade, mas continua vindo? Você tem fé. Continua glorificando o nome de Deus no meio de toda a adversidade e de todas as pancadas e pedradas que tem levado? Então você tem fé, glória a Deus por isso, porque isso estava acontecendo na vida de Elias. E é assim nesse momento que Deus vai lá e coloca o selo da palavra, não vai chover. Coloca o selo da palavra, manda a viúva trazer as botijas, encher as botijas. Pegar as botijas das vizinhas e trazer para cá, e pega o pouquinho que tem que eu vou multiplicar. Está vendo que você não precisa de ter uma fé grandiosa? Basta ter fé, um pouquinho que seja, do tamanho de um grão de mostarda, que Deus multiplica, faz crescer, faz você se tornar corajoso, faz você querer alimentar, querer mais dessa palavra, crescer, até chegar no momento que a sua luz vai iluminar as trevas das outras pessoas, porque estão em trevas, estão na mentira. Mas a palavra de Deus, ela cura através de nós, através da nossa fé. Elias volta naquele povo, no meio de toda aquela perseguição, porque Deus falou, volta lá. Vai lá você fazer a diferença, você é só um, são 450 profetas de Baal, mas você sendo esse um, eu estou junto. E quando Deus está conosco, nós não perdemos batalha nenhuma, guerra nenhuma. Porque não existe nada mais poderoso do que Deus, não existe nada mais grandioso do que Deus, não existe nada mais sábio do que Deus. Porque Ele queria mostrar para aquele povo das 10 tribos, que Ele ainda estava no meio daquele povo, era o povo que não conseguia mais enxergar, de tanto pecado, de tanto se distanciar, por causa do rei, que estava trazendo Deus de outras nações, através de Jezebel. E aí Elias fala, vamos fazer os sacrifícios de vocês e o meu. Vamos ver, porque quando você faz um sacrifício verdadeiro para Deus, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, isso é um sacrifício, vir aqui ouvir a palavra de Deus, você está sacrificando você para entendimento, para crescimento, para desenvolver mais, para crescer espiritualmente mais, para poder ganhar mais almas para o Senhor. 450 profetas e um homem comum, como eu e vocês. Mas sabe qual a diferença dele, de nós? Nenhuma, porque também temos fé, porque também acreditamos, porque ele foi trabalhado para isso, passou por esses vales, por essas dificuldades todas. Nós também vamos passar para ser lapidado. O diamante só tem valor lapidado. Quando ele é uma pedra, ele fica lá escondido, pega aquilo, mas se não lapidar, ele não vai ter valor. Porque para ele se tornar uma joia rara, é preciso ser lapidado, e Deus lapida a gente na palavra dele, no dia a dia, na circunstância. Não é verdade? Elias aqui nesse momento, um homem, fez a diferença em toda a nação dele, porque ele fugiu, porque Deus permitiu, depois ele voltou, porque Deus também permitiu, por causa da obediência dele, quando ele coloca o sacrifício, e o povo orava do outro lado, falava do outro lado com Baal e nada, mas quando chega o momento dele, ele fala, joga água, e aí ele ora para Deus, e a palavra de Deus fala que desce um fogo de cima para baixo, e queima todo o sacrifício, e queima a água, e queima tudo. E é esse fogo é que queima no nosso coração, é esse fogo é que transforma nossas vidas. Mas que para que isso aconteça, é preciso que nós deixemos acontecer. Façamos a vontade de Deus no meio de todas as adversidades que Ele coloca. Se colocar você para cima, Ele é Deus. Se colocar para baixo, Ele é Deus. Ele é o nosso Deus, que nos cura, que nos liberta. Em 2 Samuel capítulo 8, a palavra de Deus fala assim, 2 Samuel capítulo 8, 2 Samuel capítulo 8.
1 a 10. Depois disto feriu Davi os filisteus e os sujeitou. Tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fez-os deitar em terra e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, uma vez um cordel para os deixar com vida. Assim ficaram os moabitas por servos de Davi e lhes pagavam tributo. Davi se torna um vencedor de batalhas aqui. Travou batalhas aqui, ia vencendo uma após a outra. Reis que nunca tinham perdido batalhas, quando chegava em Davi, perdia. Mas sabe por que Davi se tornou um grande lutador? Porque assim como Noé, ele aprendeu a construir a obra de Deus. Ele aprendeu a fazer a vontade de Deus. Ele acreditou quando Samuel foi na casa de seu pai e ungiu, depois de ter passado por todos os seus irmãos. Ele acreditou mesmo quando nenhum deles acredita. Porque quem tem que acreditar em Deus é vocês. Porque a salvação é feita para cada um de nós, mas para ter salvação é preciso de ter caminhada. Porque quando você caminha com Deus obedecendo a voz do Senhor e a palavra de Deus, você aprende a alimentar do melhor aqui nessa terra. Acredite de verdade nisso. Acredite de verdade. Deus sabe todas as coisas. Mas para você receber aquilo que Ele tem, é preciso de você fazer o que esses grandes homens fizeram, caminhar. Não importar com a dificuldade, com as perseguições. Não teve. Todos os grandes homens de Deus foram perseguidos mutuamente. Noé foi perseguido por causa da arca, você pode ter certeza disso. Mas quando começa o dilúvio, ele estava do lado de dentro. E o povo batendo para entrar, não podia, porque a arca tinha sido selada por Deus do lado de fora. Nem Noé querendo abrir, não podia abrir, porque Deus tinha colocado da sua maneira. Só quem faz a vontade de Deus é que recebe a graça de Deus. Lembra disso? Lembra disso, que Davi aqui está se tornando um vencedor de batalhas, porque fugiu, assim como Elias. Porque enfrentou grandes adversidades sozinho, assim como Elias e Noé. Porque não desistiu, continuou aprendendo, continuou ouvindo, continuou orando para Deus, falando com Deus, para que Deus continuasse dando sabedoria para ele, para dar conhecimento, tudo aquilo que Deus deu para esse menino, que se tornou um segundo coração de Deus. Mas ele era diferente de vocês, diferente de nós? Não era, cometeu erros também, mas ele teve muito mais acerto do que erros, e isso pesa na balança. É por isso que nós temos que lutar para estar sempre acertando. Não significa que você vai acertar todas as vezes, mas se você acerta mais do que erra, agrada a Deus. Significa que você está tendo vontade, que você está tendo força de vontade, de querer mesmo esse alimento, de querer mesmo andar com o Senhor. Batalhas e batalhas vencidas você só vai ter a partir do momento que você aprender a reconhecer que sozinho nós nunca vamos conseguir vencer o mundo. O mundo jaz no maligno e sozinho a gente não consegue vencer. Mas com Deus dentro do nosso coração, nós nunca vamos perder. Porque Deus nunca perdeu uma batalha. Em Êxodo capítulo 4, Êxodo 4:18. Saído Moisés, voltou para Jetro, seu sogro, e disse: deixa-me ir voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse-lhe Jetro: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou Moisés a sua mulher, os seus filhos,
fez-lo montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Um homem contra uma nação mais poderosa daquela época. O que esse homem tinha? Deus, fé. O que esse homem sabia? Que nada pode vencer Deus. Nada pode abalar as suas estruturas a partir do momento que você confia de verdade. Aprendeu da noite para o dia? Não, aqui já estava com 84 anos. 84 anos de uma caminhada, de um aprendizado, de um crescimento, de confiar de verdade. Porque o tempo é que faz com que a gente confie em Deus, acredite de verdade. Deus está guiando os meus passos, Deus está guiando a minha vida, Deus está guiando a minha família. Eu estou aqui hoje porque Deus me guiou até aqui. Vocês estão aqui hoje porque cada um de vocês, o Senhor guiou até nós. Para ouvir o Evangelho, para aprender também a confiar, a amar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida, saber que Jesus Cristo fez um grandíssimo sacrifício, não mediu esforços para que nós pudéssemos estar aqui hoje, buscando a nossa salvação, alimentando dessa salvação, dessa palavra, crendo de verdade, porque não importa como o mundo esteja, você pode fazer a diferença como esses grandes homens fizeram. E basta um para Deus salvar toda a nação. Bastou Moisés. Todo mundo já sabia que era diferenciado quando foi jogado no Nilo, depois foi sido criado pelo próprio faraó, pela filha do faraó, enquanto estava mandando matar os hebreus. Como que pode uma coisa dessa? Até você que não tiver fé, que não acreditar, vai ver que tem alguma coisa que não está certa. Não está certo, isso não está certo. Como que o faraó está matando os hebreus, as crianças quando nascem, e de repente ele está criando uma? Não tem lógica, tem? Matemática sempre é 2 mais 2 é 4. Mas aqui está dando 5, então como isso? Mas a palavra de Deus fala que o Senhor colhe aquilo que Ele não semeia. Não fala a palavra de Deus? Como que você vai colher aquilo que você não semeou? Para nós é impossível, para Deus não. Para o homem é impossível, para Deus não. Você sabe o que Deus tinha feito no deserto, quando pegou aquele povo do Egito e colocou no deserto? O que Ele estava fazendo? Estava plantando aquele povo para dar semente, para dar frutos. Agora, o que nasce no deserto? O que pode nascer? Qual a semente que você planta no deserto que ela vai nascer? A fé. A nossa fé, em qualquer lugar que você colocar ela, ela vai germinar para mais pessoas. Se você tiver fé, não importa o deserto que colocar você, você vai alimentar outras pessoas. Se você tiver fé em Deus no coração, se colocar você no presídio, você vai alimentar pessoas para salvar almas, assim como foi na vida de Paulo de Tarso. Assim como foi na vida de Pedro, de todos esses grandes homens. Era uma nação mais poderosa de todas, mas ali estava chegando Moisés. Não era qualquer um. Era um homem escolhido por Deus para fazer a obra dele. Aqui mais um fazendo a obra. Não era a arca. Não era a arca. Ele não ia subir numa carruagem de fogo. Mas era outra obra de Deus. As leis, porque Moisés simbolizava as leis. E assim, qual é a nossa obra? Salvar pessoas. Ser usado por Deus para curar pessoas, em nome de Jesus. Para terminar, no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus todos os dias pela maravilhosa oportunidade. 6:19. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste, disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante deles também contra ti, ó rei. Não cometi delito algum. Você sabe com quem Daniel estava lutando? Com toda a nação dos persas. Os medo-persas tinham vencido a Babilônia, agora era eles que tomavam conta de tudo. E aí deu um cargo muito importante para Daniel. Daniel tinha sido cativo na Babilônia. Lá ele se tornou governador. Nabucodonosor perece, assume o seu neto, ele continua no cargo. Vem os persas, vence a Babilônia. E Daniel continua num cargo de governante, e esse rei Dario ia colocar ele acima de todos os outros, porque sabia que a honestidade dele, sabia da honestidade, sabia da honradez, porque ele andava com Deus, e essa é a diferença de cada um de nós. Se você anda com Deus, você é diferente do mundo. Se você anda com Deus realmente, você não alimenta daquilo que o mundo te oferece, das concupiscências, das soberbas, de tudo isso que a gente cansado de conhecer. Mas essa determinação de Daniel fez sair inveja no meio daquele povo, de todas as outras nações. Esse cara vai dominar a gente quer fazer coisa errada, como que nós vamos fazer? Se ele for colocado acima de nós estamos danados, porque ele não vai deixar a gente fazer do jeito que a gente quer fazer, passar a perna no rei Dario. E aí eles armaram uma cilada para Daniel. A inveja, a maldade, tudo isso acontece quando você começa a andar de verdade com Deus. Esse cara é chato demais, só fala de Deus, não sei o quê. Não é assim. Se você começar a falar de Deus, logo logo já vai ter um ou outro que não vai querer ouvir. Mas se o Espírito Santo falar através de você, a conversa é outra. É por isso que a palavra de Deus fala, não é você que convence do pecado, é o Espírito de Deus falando através de você. E como que isso acontece? Na caminhada, obedecendo, sendo servo verdadeiro, assim como Daniel. E quando todos eles armaram aquela cilada que não tinha como mais escapar, porque falou, nós vamos contra o Deus dele, vamos pôr ele para adorar nosso Deus, fazer um decreto ali, que se ele não adorar o nosso Deus, ele tem que... Quando Daniel fica sabendo daquele decreto, sabe o que ele faz? Ao invés dele ficar escondido, não, ele abre as janelas, e aí ele vai adorar a Deus com as janelas abertas, porque ele sabia o verdadeiro valor que a palavra tem. Você sabe realmente o valor que essa palavra tem? Você sabe o valor de estar aqui? Porque a palavra de Deus falou, se tiver 2 ou 3 falando em meu nome, lá estou. Olha que honra. Quem está aqui no meio de nós é o Criador dos céus e da terra. Não é presidente, não é governador, é o Criador dos céus e da terra. Você não acha que isso é grandioso demais para nós? É por isso que eu me humilho diante de Deus. Porque quando pode um ser tão maravilhoso e tão grandioso, ao mesmo tempo nos abraçar com esse carinho, não somos merecedores, somos pecadores, mas mesmo assim Ele vem e nos abraça e nos guia e cuida de nós. Como cuida de nós? Olha o que Ele está fazendo na vida de Daniel, todo um povo contra ele, mas Daniel não estava sozinho. É aí que é o problema, porque quando você anda com Deus, as pessoas não conseguem ver Deus andando com você, porque para ver Deus andando com você é preciso de ter fé, você precisa de ter visão espiritual, você precisa também andar. E quando eles atacam Daniel, colocando na cova dos leões, quem que entra lá? Deus. Os leões comeram Daniel? Não. Porque o rei tinha decretado, agora era tarde, tinha que fazer aquilo que ele tinha decretado. Os persas, se assinasse alguma coisa, não voltava atrás de jeito nenhum.
Mas não precisava de voltar atrás, porque Deus já estava com Daniel naquele lugar, dando escape. E é assim que Ele faz com cada um de nós. Então a palavra de hoje é: faça você também a diferença aqui nessa terra com a palavra de Deus na sua vida. Façamos a diferença, assim como esses grandes homens fez, no meio de um povo, no meio de nações, mas continuava ali com Deus, acreditando de verdade, sem ter medo, porque você anda com Deus, você não precisa temer a nada, você anda com Deus, Ele é que te dá coragem. Foi por isso que Davi enfrentou Golias, foi por isso que Davi continuava correndo de Saul, porque sabia que Saul também tinha sido ungido, era rei, tinha que obedecer, mas Deus continuava protegendo, amadurecendo. Você só vai amadurecer espiritualmente nas dificuldades. E aí você sabe o que aconteceu com aquele povo que mandou jogar Daniel na cova? Jogaram eles. E aí? E aí acabou. A história deles acabou naquele momento. A Daniel, a história dele continuou, até chegar aqui. A de Noé continuou, até chegar aqui. A de Elias continuou, em João Batista, continuou, até chegar aqui. Porque quando você anda com Deus, a sua história continua até a eternidade. E esse é o verdadeiro sentido da pregação do Evangelho. Para que vocês continuem fazendo a diferença também aqui nesse lugar. E por isso eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que essa palavra vai ficar no meu, no seu e no nosso coração. Continuar transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém. Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé nessa noite, vamos estar orando pelo nosso lar, pela nossa família e agradecer a Deus por estarmos aqui nessa noite, amém? Feche seus olhos, levanta a mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós te louvamos por esta palavra, te louvamos pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas e diante de Ti, ó Pai, nós apresentamos o nosso lar, a nossa família, os nossos filhos. Apresentamos diante do Teu altar, ó Pai, as petições de cada um aqui da Tua igreja. Papai querido, que o Senhor venha adiante, quebrando as barreiras, os impedimentos, em nome do Senhor Jesus. E que a força do Senhor, a paz do Senhor venha estar sobre cada um de nós. Nós te pedimos nesta noite e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui na Tua casa. Te agradecemos por essa palavra que o Senhor ministrou no nosso coração nesta noite. Papai querido, alcança cada um, Senhor Jesus, que nos ouviu. Papai querido, que o Senhor alcança também com as bênçãos sem medidas do Senhor, suprindo a necessidade de cada um deles, da mesma forma que o Senhor tem suprido a nossa necessidade material e espiritual. Papai querido, vai adiante de nós, quebrando as barreiras, quebrando os impedimentos e lançando por terra, Senhor, todo espírito de perseguição e de afronta, mas que o refrigério, a paz e a sabedoria do Senhor venha estar conosco, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, leva os irmãos debaixo das Tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.